Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um episódio do Grão à Barra Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates, principalmente chocolates artesanais, chocolates bean to bar, tree to bar, enfim, aqueles chocolates que vêm direto do produtor rural ou de mestres chocolateiros que vão buscar amêndoas de qualidade para fazer os seus chocolates. Hoje, antes da gente iniciar a nossa entrevista, eu tenho aqui uma palavrinha da Agrivale, a nossa parceira. Pensando no futuro do agronegócio, nos desafios nacionais e globais, uma empresa de biotecnologia revitalizou sua marca, que por sinal ficou bem bonita, e pôs à frente dessa transição para um agro mais regenerativo. Estamos falando da Agrivale, uma empresa que está há 19 anos no mercado e hoje apresenta um posicionamento ainda mais ousado. A Agrivale, vocês sabem, tem um portfólio de produtos biológicos de baixo impacto ambiental, agrupados em 4 pilares de produtividade: revitalização, proteção, potencialização e ativação. Nesse novo posicionamento, ela entende que o papel da empresa é muito mais que seus produtos, e sim a importância do impacto no dia a dia das pessoas, agricultores, consumidores e para o planeta. Para isso, ela é a propulsora dessa transição para a agricultura do futuro, a regenerativa. No site deles, agrivale.com.br, que também é novo e está bem legal, você encontra vários artigos sobre o tema e também nas redes sociais usando o @Agrivale Brasil. Há muitos agricultores que estão optando cada vez mais por um manejo focado na qualidade e no uso racional de recursos naturais. Mas ainda há muitas pessoas para inspirar a fazer essa transição para os sistemas regenerativos. E a Agrivale vai ajudar nessa conexão. Ela acredita nisso, vida gerando vida. Muito bem, amigos, essa aí é uma palavrinha aí da Agrivale, nossa parceira aqui do podcast. Agora a gente vai conversar com a Ariane Fischer, lá da Geo do Cacau, que vai contar um pouquinho da sua história e da história da empresa dela. Ariane, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá, Erickson. Olá a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um imenso prazer estar aqui e poder contar um pouquinho da história da Geo do Cacau a todos. Bom, a Geo do Cacau, para começar, né, você que está nos escutando, já te faço o convite de imediato para pesquisar lá no Instagram, Geo do Cacau, e você vai ver que é um lugar bem diferente, é numa gruta, numa caverna. Explica para a gente a história da Geo do Cacau, Ariane. A Geo do Cacau está localizada em uma mina desativada de geodos, no município de Ametista do Sul. Ela está desativada há aproximadamente 20 anos, né? É um local onde os garimpeiros buscaram o seu sustento, procuraram pelo incesto, né? Porque não se sabe onde uma ametista pode estar, no meio do basalto, em busca daquele sonho de mudar a sua vida, né? Além do sustento familiar. E aí, o proprietário do local, há mais de 20 anos, visualizou um potencial de construir algo para que os turistas, os visitantes, pudessem visitar as minas. Porque uma mina em atividade, ela tem a superfície irregular, alguns locais são baixos, então não dá para transitar normalmente sem abaixar a cabeça. E ele começou a preparar essas minas para que as pessoas pudessem visitar. Depois de um certo tempo, né, esse foi o primeiro empreendimento turístico preparado para receber visitantes no município, onde a pessoa visitava um museu de pedras com uma coleção muito vasta, né? Recomendo, assim, tem uma riqueza muito grande de informações de pedras do Brasil e do mundo, de outros locais. A pessoa visitava, então, o Museu de Pedras e depois fazia um passeio pela mina. E aí começou a surgir oportunidades de instalar estabelecimentos comerciais dentro dessas minas para que o turista pudesse vivenciar experiências nesses locais, né? Então, hoje tem não só a Geo do Cacau, mas outros empreendimentos que funcionam aí nesse local. E a Geo do Cacau, ela acabou adotando aí, né, produtos de alto valor agregado,
cafés especiais, os chocolates, né, artesanais. Como que foi essa opção, né? Como que foi esse caminho até chegar nesses produtos de maior valor agregado? Quando a gente começou a pensar no empreendimento, a Alexandra da Rocha e eu, que é a minha sócia, né, que já tem outros negócios no local, como um restaurante subterrâneo, muito, muito legal, a gente pensou em oferecer algo diferenciado, produtos que fossem agradar o paladar do brasileiro, né, e das pessoas que vêm de outros países, porque nós recebemos vários visitantes, né, de outras regiões do país e de outros países. Então, a gente saiu em busca de fornecedores, porque a ideia inicial era moldar o chocolate, então, no município mesmo, só que a gente foi pesquisar isso e viu que não é tão simples e que nós não teríamos expertise para ofertar um produto à altura que a gente buscava. Então, a gente visitou locais como Gramado, por exemplo, que é aqui no nosso estado, que tem um histórico aí de oferecer chocolate em várias marcas, né? Visitamos, experimentamos, buscamos parceiros e não achamos o que nós encontrávamos. Nós tínhamos a ideia de fazer o chocolate, apresentar ele tematizado e que ele tivesse alguma relação entre o cacau e a pedra, né? E nós não conseguimos encontrar isso. E continuamos nossa busca até que encontramos um fornecedor do Paraná, que é a Arte Cacau, que faz para nós os nossos produtos tematizados. E ali nós fizemos uma visita muito feliz na empresa, né, que relutou, inclusive, no início para fazer essa parceria. Mas quando a gente chegou lá, a gente se encantou, porque era o que a gente buscava. Não é só moldar um chocolate, embalar e vender. É a seleção dos produtos, é o carinho que eles preparam tudo. Então, a gente viu ali, o nosso slogan se criou ali, que a gente percebeu que nós éramos pessoas trabalhando em cadeias produtivas diferentes, mas que tinham uma paixão, né? Nós, no caso da extração até a joia, e eles trabalhando para chegar no sabor, mas é um processo que vem desde o cultivo, né? Então, do cultivo ao sabor. E aí a gente começou a desenvolver a nossa logomarca, que tem aí a figura de um trabalhador como principal elemento da nossa marca, que representa não só um garimpeiro, mas também um produtor de cacau. Sobre um símbolo que representa um cacau e uma mina também. E no local onde teriam as amêndoas do cacau, nós temos duas pedras preciosas lapidadas, né, duas ametistas que aparecem na logo também, representando esse casamento que a gente viu entre o cacau e a pedra. Esse trabalho tão legal que é feito e que é tão rico no nosso país. Nós temos uma riqueza muito grande, tanto mineral como de produtos agrícolas. A gente tem água, a gente tem muitas coisas. E a gente recebe visitantes de fora que podem levar hoje um chocolate de qualidade com a imagem das nossas pedras aqui do país e do nosso município, que é a Ametista do Sul. Bom, a história é tão interessante, né? Tem todo esse histórico por trás, né? De ter sido uma mina, das pedras, enfim. E eu vi que vocês têm, inclusive, alguns chocolates que são inspirados, né? Nesse histórico, né? Como é que vocês conseguiram chegar nesse produto que, eu vi, parecia uma pedra preciosa mesmo, né? É um chocolate precioso, vamos dizer assim. Como é que vocês chegaram nesse formato? Bom, através do nosso fornecedor, a Arte Cacau, né? Eu tenho até um modelo aqui, eu não sei se eu posso mostrar. Pode. Aqui nós temos um estojo, né, que tem a imagem de um dos maiores geodos já encontrados. Então, o nome geodo cacau se origina disso que é encontrado na nossa cidade.
ele tem aqui dentro bombons que lembram, de certa forma, o geodo, né? Ele tem chocolate 70% por conta da intensidade dessa cor, desse geodo que está aqui, cranberry e amêndoas, o que lembra daí aqui a formação natural de calcitas que a gente encontra nos geodos. Essa é uma pedra que está exposta no Museu do Parque, né? Que os visitantes podem conhecer. Outro exemplo que a gente tem aqui é esse aqui, que está na pedra citrino, que eu trouxe alguns para mostrar para vocês. O citrino, Erickson, é uma ametista. Aqui tem a gente chama de bico, né? No município a gente diz um bico de pedra. Não é bem esse o nome, mas ele é conhecido aqui assim. Então, a ametista é encontrada nessa tonalidade, né? Nesse roxo, violeta, ou mais claro, ou mais fraco, alguns até sem cor. Quando ela é submetida ao calor de aproximadamente 400 graus, ela se transforma no citrino, que também é uma pedra que está em várias joias e muito famosa, né? Aqui dentro nós temos uma amêndoa de cacau inteira que foi torrada e drageada com chocolate 45% e se transformou nessa dragem maravilhosa. Então, os dois produtos passaram por um aquecimento para se transformar. E a gente tentou fazer esse casamento das pedras com o chocolate em si. A partir daí, a gente começou a pensar mais produtos. Hoje nós temos, eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, mas nós temos uma barra de chocolate em forma de chapa de ágata. A ágata é um geodo também. Aqui tem um mini geodo, eu trouxe também, né? Para mostrar, porque é uma curiosidade. Às vezes as pessoas escutam falar e querem uma explicação um pouquinho. O geodo, esse é um mini geodo bem pequenininho, de pedra, que tem uma calcita, e aqui está a nossa figura da logo, né? Que é esse trabalhador que eu falei, que é um mineiro e um produtor de cacau representa aqui. Na ágata, esse geodo, ele é maciço. Ele não é, esse aqui foi encontrado fechadinho assim. Ele é maciço. E a partir daí, ele é serrado, lixado, tem todo esse brilho, e ele forma essas peças de... Essa aqui é uma chapa de ágata, por exemplo, que tem serve para servir frios, uma tábua, enfim. Você pode utilizar para várias coisas na sua casa. E são feitos joias também, outras coisas. E aí agora a gente desenvolveu uma barra de chocolate no formato da chapa de ágata. E ela tem o desenho de uma chapa, você pega essa barra, você tem a impressão que está pegando uma chapa de ágata mesmo, né? Então, isso tudo foi desenvolvido com muito carinho e, assim, pensando junto com a Arte Cacau, que é nosso fornecedor, para que fique o mais parecido possível e saboroso também, né? Não pode ser só bonito, tem que ter um sabor diferenciado, né, no chocolate, e ele é muito bom. E bom, Ariane, quando a gente fala, né, em pedras preciosas, em mineração, eu imagino que as pessoas pensem, né? Primeiro que mineração é um trabalho pesado, né? Até hoje em dia, se você for numa mineradora e ver como que o pessoal faz, são máquinas imensas, enfim. E o Brasil tem aquele histórico, né, da corrida pelo ouro. Quando a gente fala em mineração, a gente pensa em ferro, em ouro, né, esse tipo de coisa. Minas Gerais, né, toda essa história. E de repente nós temos aí essa oportunidade de conhecer empreendimentos em uma mina, contando essa história, né, até quebrando um pouco dos paradigmas, dos pensamentos, né, dos preconceitos, né, com relação à mineração. Mas diante da história, né, da onde você está, o que você passa para os clientes que vão aí procurar conhecer um pouquinho mais? Ainda há muito preconceito relacionado à mineração, ainda há muitas ideias equivocadas sobre como é um trabalho de tirar o minério da terra, enfim. Quais que são os preconceitos, o que as pessoas vão pensando, o que você pode contar para a gente com relação a isso? Sim, eu convivo com o garimpo há muitos anos, né? O meu pai trabalhava, a gente é da agricultura, pequenos agricultores, né? Com pequena área de terra. Então,
o meu pai, nas épocas que tinha menos serviço na lavoura, né, como a gente dizia, ele trabalhava como garimpeiro para aumentar um pouco a renda da família. E naquela época aí, há 30 anos atrás, o trabalho era bem mais difícil. Ainda não é uma brincadeira, né? É um trabalho que não é qualquer pessoa que consegue fazer, porque além do braçal, ele demanda muita atenção e cuidado, porque o garimpeiro trabalha com detonação, com energia elétrica, né? Teve alguns casos de mortes no garimpo por conta disso. E era tudo muito braçal. Quando fazia a explosão na mina e saíam os pedaços de basalto, tinham que ser retirados de dentro da mina, puxados para fora, né? Então, era colocado em cima de uma carreta agrícola os pedaços e puxava, tudo braçal. Hoje o garimpo já está muito diferente, ele tem máquinas que fazem esse carregamento. Outra coisa é a questão da saúde do garimpeiro com relação ao pó do basalto, que antigamente, há esse tempo, quando fazia essa perfuração para preparar a explosão, imagina a poeira, você faz um furo na parede que tem cimento, faz uma poeira, né? Então, no garimpo, isso era uma poeira enorme. E esse pó de basalto, ele entrava para o pulmão e tipo que petrificava no pulmão, ele ficava duro, ela não saía, ela acumulava ali no pulmão. Então, tem pessoas até hoje lutando com isso, né? Com essa doença. Hoje, os equipamentos de segurança são obrigatórios e não tem mais incidências de doenças novas nesse sentido, né? E o garimpeiro aqui em Ametista, ele trabalha num sistema de parceria com o dono de garimpo. Então, não é aquele trabalho ele não é explorado, porque ele recebe comissão da produção. Então, inclusive alguns garimpos, os proprietários até pagam valores mensais mais a comissão do que ele encontrar. Então, o garimpeiro consegue ter uma renda boa, preservando a saúde. No passado aconteceram muitas coisas assim, desagradáveis, difíceis, e por vezes acidentes ainda acontecem, né, como em qualquer outro local. Mas esse preconceito assim, com relação à exploração, ele não... Vamos dizer que ele não existe. Não é que ele não existe, mas ele é bem irrelevante, porque quem conhece o processo de extração vai ver que ele não é agressivo para a saúde da pessoa, né? E ela não é explorada também, nós não temos casos de exploração. Outra coisa que mudou bastante no garimpo é a questão de agregar valor ao produto, porque a extração foi muito maior em anos anteriores. Hoje, a região aqui, a Ametista do Sul e os municípios arredores que têm extração, tem em torno de 1.500 garimpeiros ao todo e aproximadamente 180 garimpos em atividade, que tem uma média aí de 8, 9 garimpeiros por garimpo. Então, isso também acabou diminuindo a extração, a quantidade de extração, e o município também tem empresas que estão beneficiando essa pedra e fazendo a exportação diretamente daqui. Porque até um tempo atrás, os compradores do exterior, enfim, não chegavam até a Ametista, eles chegavam em polos que recolhiam pedras de outros lugares, compravam e levavam. Hoje a Ametista mesmo tem condições de preparar isso e exportar. Então, o garimpeiro conseguiu melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, e com a redução da extração, até por conta da legislação, que é severa, então tem garimpos que, infelizmente, não tem condições de se manter extraindo, né? Por conta dos investimentos que tem que fazer, eles estão desativados. Essa redução na extração também possibilitou que o município comece a se estruturar, os empresários investir em empreendimentos para receber turistas, né? Porque até um tempo atrás, a cultura do garimpo, muito imediatista, era muito forte. Então, o garimpeiro e o garimpo, enfim, produzia e no outro dia produzia de novo, em busca daquele incerto,
E é imediato, né? Ou acha uma pedra ou não acha. E até as pessoas entenderem as possibilidades que o turismo poderia oferecer, demorou um pouco. Mas o município tem se estruturado, Erickson, e eu já vou deixar aqui um convite para você e a equipe virem conhecer. Nós temos aqui, você pode vivenciar a experiência de uma detonação no garimpo, pode passear dentro das minas tranquilamente, com segurança, pode vir na Geô do Cacau, viver uma experiência, porque o chocolate, Erickson, ele não é só algo só que você, eu comi um chocolate. É quase um ritual, né? É um produto maravilhoso, agrada todas as idades, além de fazer bem para a saúde. Hoje nós temos no Brasil aí chocolates maravilhosos, e a gente está numa luta também. Quando se fala do grão à barra, nós também estamos engajados nessa busca. Se me permite falar aqui, nós temos parceria com a Luísa Abram, os produtos dela são maravilhosos, são conhecidos, né? E tem toda uma história também de sustentabilidade, de oportunidade para os ribeirinhos que também coletam cacaus, né, nativos. Então, trazer o Bean to Bar para a nossa região é algo totalmente novo. É o que a gente queria, é o que a gente buscava, o novo, o diferente. E levar para as pessoas provarem isso, né? Experimentarem esse novo, que eu acredito que aí dentro de alguns anos nós vamos ter uma grande virada de chave na questão da produção do chocolate, que é o Bean to Bar, né? Temos chocolates premiados no exterior, que é o caso da Luísa, né? E isso vem se desenvolvendo, e eu acho muito legal esse trabalho que vocês vem fazendo, você, Erickson, à frente desses podcasts, entrevistas, reportagens, para esclarecer também a população, né, do importante de provar o novo, experimentar o verdadeiro chocolate e alcançar, vamos dizer assim, o padrão, o paladar padrão do exterior, que nós temos muito potencial, temos cacaus em abundância, maravilhosos, diferenciados, né? E temos oportunidades. Muito bem, fica esse convite, então. Vou ter total prazer de um dia aí conhecer, né, a Geô do Cacau, a cidade de Admetista aí no Rio Grande do Sul. Vai ser um prazer conhecer, vai ser um prazer estar aí participando, né, quando possível, nessa região maravilhosa que é o Rio Grande do Sul. Isso. Bom, Ariane, obrigado, né, por estar aqui conosco hoje. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site, ao podcast do Grão à Barra. Obrigada, Erickson. Obrigada a todos. Um grande abraço da Geô do Cacau. Sigam as nossas redes sociais, aí, @Geô do Cacau, nosso perfil. Você pode conhecer mais do produto. E venham conhecer a Ametista do Sul. Vão ser muito bem recebidos, com todo o carinho desse povo daqui, que é muito caloroso. Grande abraço. Muito bem, amigos. Lembrando, então, né, nossa última mensagem aqui do nosso parceiro Agrivale, né, que inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos, esse é o propósito da Agrivale. Veja o manifesto completo no site da Agrivale e não deixe de visitar as redes sociais da Agrivale Brasil, @Agrivale Brasil. Afinal de contas, está alinhado, né? Sustentabilidade ao trabalho da Agrivale, ao trabalho aqui do nosso site, ao trabalho dos produtores rurais, dos produtores de cacau. A agricultura regenerativa faz parte do universo do cacau. O cacau é uma cultura que vem trabalhando, né, a regeneração das nossas matas nativas, olha só. Vai conhecer um pouquinho mais a fundo o trabalho do cacau, o trabalho de pessoas como a Ariane, que trazem, né, que encontram maneiras de trazer o cacau até mesmo para dentro do mundo das mineradoras, né, do mundo da mineração. Bom, amigos, eu vou ficando por aqui. O futuro do podcast continua. Eu estou de saída aqui do site Notícias Agrícolas, mas a gente vai continuar com o podcast da melhor maneira possível. Ainda vamos alinhar, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui. Nos encontramos numa próxima. Um abraço.